Deus faz calar o homem. Deus é um Deus que fala. Muitas passagens da Bíblia são o seu falar direto. Muitas outras passagens não são o falar direto de Deus, mas ainda são o seu falar. Desse modo a Bíblia também registra suas falas indiretas como a palavra de Deus. Deus não é apenas o melhor orador, mas também é o melhor ouvinte. Frequentemente, enquanto os homens estão falando, Deus está ouvindo. O livro de Jó, no Velho Testamento, é o que registra o homem falando ao máximo. Dos 42 capítulos, mais de 30 não registram outra coisa senão o falar do homem. Jó e seus 3 amigos estavam lá, conversando um após o outro, e continuaram a conversar. E que Deus estava fazendo? Ele absolutamente não falou. Enquanto ouvia Jó e seus 3 amigos conversarem, até Eliú ficou impaciente. Eliú era um homem que conhecia Deus. Até mesmo esse homem que conhecia Deus ficou impaciente. Por fim, não conseguiu deixar de falar. Deus, entretanto, não estava ansioso. Esperou até que Eliú tivesse terminado de falar no capítulo 38 antes de começar ele a falar. Se fossemos nós os ouvintes, teríamos interrompido qualquer um tão logo esse dissesse uma ou duas frases erradas. Nós o interromperíamos com palavras, não seríamos capazes de continuar ouvindo. Entretanto, o livro de Jó mostra-nos que Deus é um Deus que pode ouvir, e ele pode ouvir pacientemente. Não há nenhum livro no Novo Testamento que corresponda ao livro de Jó no Velho. Todavia, no Novo Testamento houve um homem que falou muito. Quem foi ele? Foi o apóstolo Pedro. Ele foi o mais capaz na questão de falar. Um leve toque já o fazia falar. Sempre que tinha uma chance, ele queria falar. Entretanto, em 3 ocasiões diferentes, em Lucas 9, Mateus 17 e Atos 10, Pedro estava falando, mas Deus não o permitiu terminar. Por 3 vezes Pedro estava falando quando Deus o interrompeu. A primeira vez, Deus Pai o interrompeu no monte. A segunda vez, o Senhor Jesus interrompeu seu falar na casa. A terceira vez, o Espírito Santo o interrompeu enquanto ele estava entre os gentios. Deus não o permitiu continuar falando e interrompeu-o. Uma vez, Deus o interrompeu logo depois de ter dito 2 frases. Outra, interrompeu-o antes que estivesse pronto para falar. Numa terceira vez, Deus o interrompeu após ter falado muito. Deus o interrompeu, seja após ter dito 2 frases ou antes de dizer qualquer coisa ou mesmo após ter falado muito. Por 3 vezes ele estava falando, e por 3 vezes foi interrompido. Quando comparamos esses 3 eventos com o ocorrido com Jó, maravilhamo-nos. No livro de Jó, Deus foi capaz de ouvir a conversa de homens. Ali ele estava disposto a permitir que os homens dissessem tantas palavras. Já que Deus procedeu assim, por que, no Novo Testamento, interrompeu Pedro 3 vezes, enquanto este estava falando? Por que Deus não permitiu Pedro falar ou terminar de falar? Deus interrompeu o falar de Pedro e não o permitiu continuar a falar simplesmente porque aquelas palavras não deviam prosseguir, não deviam ser ouvidas e tinham de ser interrompidas. Aquelas 3 vezes do falar de Pedro tinham de ser interrompidas, elas continham uma relação muito importante com a fé cristã. Se aquele falar prosseguisse, não haveria fé cristã, ela teria sido arruinada. Deus interrompeu aquelas 3 falas a fim de mostrar-nos que a fé cristã é algo muito especial. Precisamos enxergar através dos olhos de Deus, não o conseguimos através dos olhos dos homens. Se quisermos enxergar através dos olhos humanos, Deus terá de intervir e interromper o nosso falar. Vamos agora dar uma olhada àquelas 3 ocasiões para ver por que Deus interrompeu o falar de Pedro. No Monte da Transfiguração. A primeira ocasião foi no Monte da Transfiguração. O Senhor revelou sua própria honra e glória no monte para os homens verem como ele era o Cristo, para os homens verem que ele tinha de vestir a carne para vir entre os homens.
Isso significa dizer que o Jesus que começou em Belém era o Cristo disfarçado. Porque ele tivera de vestir o corpo físico de um homem, os homens não poderiam saber que ele era o Cristo. No Monte da Transfiguração ele removeu temporariamente todo o seu disfarce para permitir que 3 dos seus discípulos vissem que ele era o Cristo. Ele lhes deu um vislumbre do seu estado original. Muitos eram seus discípulos, mas dificilmente alguém reconhecia o próprio Cristo. Muitos o conheceram como Jesus de Nazaré, mas dificilmente alguém viu que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo. Ninguém sabia realmente quem ele era, os olhos do homem ainda não estavam abertos. O incidente no Monte da Transfiguração não foi senão para remover o seu disfarce, a fim de proporcionar uma nova revelação aos discípulos de modo que eles pudessem ver quem ele realmente era. Aquela hora Moisés veio e Elias também. Moisés era o legislador, Elias era um profeta. Você pode dizer que tanto a lei como os profetas estavam lá. A lei e os profetas eram as características do Velho Testamento, e Cristo é a característica do Novo Testamento. A lei e os profetas eram as sombras e estavam passando. Quando a realidade chega, as sombras passam. Pedro viu que lá estavam Moisés e Elias, as características do Velho Testamento, também viu que lá estava Cristo, a característica do Novo Testamento. Por isso ele disse, bom é estarmos aqui. Tão logo ele disse isso, Deus chegou para interromper o seu falar. A interrupção de Deus significava que a lei e os profetas não podiam ser misturados com Cristo. A palavra de Deus diz, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Lucas 16:16. Isso nos mostra que a lei e os profetas estavam relacionados com o reino de Deus, mas não em paralelo com o reino. Pedro entendia que a lei e os profetas eram paralelos, mas não ligados sequencialmente a Cristo. Deus veio para interromper suas palavras a fim de mostrar-lhe que a lei e os profetas não estavam em paralelo, mas encadeados a Cristo. Quando a lei e os profetas terminaram, Cristo então começou. Os dois não podem ser colocados juntos. Tanto Moisés como Elias ocuparam altos lugares no Velho Testamento, mas não podiam ser equiparados a Cristo. Pedro disse, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Sua ideia era, embora Cristo ocupasse o primeiro lugar, o segundo e o terceiro ainda seriam reservados para a lei e os profetas. Deus, porém, falou dos céus dizendo que nem mesmo era permitido à lei e aos profetas estar em segundo e terceiro lugares. Tanto no cristianismo como no Novo Testamento não há lugar para a lei e os profetas. Há somente o Senhor Cristo na fé cristã, no Novo Testamento e na Igreja. Pedro disse, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, mas a voz do céu disse, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. A palavra de Deus aqui tem duplo significado. O primeiro sentido é que hoje não é hora de você falar, hoje é hora de você ouvir. Hoje não é hora de você dizer o que é a fé cristã, antes é a hora em que você precisa ouvir. A ele ouvi. Isto significa, Pedro, não fale. Você não está na posição de falar. Antes, você devia estar ouvindo. O segundo sentido é, você diz que a Cristo, a Moisés e a Elias, mas eu digo que você deve ouvi-lo. Você não deve ouvi-los, antes precisa ouvi-lo. Pedro mencionou 3 pessoas, mas a voz celestial só mencionou uma pessoa. Na era do Novo Testamento, Deus não quer a lei e os profetas, ele só quer Cristo. Por que Deus não quer a lei e os profetas, mas somente Cristo nesta era? Afinal de contas, que é a lei, que são os profetas e que é Cristo? Vamos agora examinar essas questões. Que é a lei? A lei é composta de algumas regras e regulamentos que dizem às pessoas o que está certo e o que está errado, o que devem e o que não devem fazer. Uma vez que você conheça a lei, não precisará ir e fazer perguntas a Deus, não precisará ter qualquer contato com Deus. Basta observar a lei das letras. Na era do Velho Testamento, o homem não tinha de achegar-se a Deus. Se alguém conseguisse obedecer aqueles mandamentos da lei quanto ao que alguém deve ou não fazer, esse tal seria uma boa pessoa. Poderia haver pessoas justas sem serem íntimas de Deus.
Que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é remover a lei e permitir que o próprio Cristo seja o Senhor. O Filho de Deus foi glorificado e está sentado no trono celestial e também está habitando em nosso coração para ser o nosso Senhor. Em 2 Pedro 1 é dito que Pedro viu a glória do Senhor Jesus com seus próprios olhos. No Monte da Transfiguração, Deus já dera glória e honra ao Senhor Jesus. A questão então é se deveria haver uma tenda ou 2 ou 3. No trono celestial há somente Cristo. Em nosso coração há Moisés, Elias e Cristo, ou há somente um, qual seja, Cristo. A exigência de Deus é que recebamos Cristo somente. Entretanto, muitas vezes não temos apenas Cristo, mas também introduzimos no nosso coração a lei e os profetas, que são coisas exteriores. Se tivermos essa maneira de pensar, Deus virá e interromperá. A orientação e as instruções que recebemos hoje têm de vir do Cristo que habita em nosso interior e não de regras e leis exteriores e mortas. Não desprezamos a Bíblia, mas podemos lidar com ela como se consistisse em regras e leis. A questão hoje não é o que a lei de letras diz, mas o que o Cristo que habita no seu interior tem a dizer. Essa é a diferença entre o Velho e o Novo Testamento. O método do Velho Testamento é examinar as Escrituras para ver o que a lei tem a dizer, mas o método do Novo Testamento é diferente, qual seja, que, além da Bíblia, o que o Senhor Jesus em você tem a dizer. Graças a Deus, a fé cristã não é edificada sobre o conhecimento do homem, mas sobre o fato de que Cristo habita dentro de nós. Por isso, todo aquele que estiver disposto a dar ouvidos ao falar interior receberá a orientação de Deus. Certa vez alguém encontrou uma irmã idosa, de mais de 70 anos, que havia crido no Senhor há 4 meses. Ela era analfabeta e não tinha qualquer conhecimento sobre a Bíblia. Com respeito à lei, ela não conseguia nem mesmo recitar qualquer dos 10 mandamentos, mas tinha o conhecimento interior. O Cristo nela dava as instruções. O homem gosta da lei porque se ele a seguir, não precisará ter qualquer contato com Cristo. É-lhe suficiente ter algum conhecimento externo. Entretanto, no Novo Testamento, se você não velar e esperar à porta da sabedoria, Provérbios 8:34, 1 Coríntios 1:24, para contemplar a face do sábio, não conhecerá e não conseguirá andar. A fé cristã não é meramente o que a Bíblia tem a dizer, mas também o que Cristo em você tem a dizer. Temos um Cristo vivo habitando em nós para ser a nossa vida, a nossa medida de certo ou errado, e nosso padrão moral. Tudo o que ele gosta está certo, e tudo o que ele não gosta está errado. Toda vez que ele diz sim, é sim, toda vez que ele diz não, é não. Há, todavia, muitos Pedros que pensam ser necessário acrescentar a lei a Cristo. Pedro disse, façamos 3 tabernáculos, um para ti, Deus, porém, chegou imediatamente para interromper o seu falar. Deus queria dizer que a ênfase hoje é Cristo e não a lei. Que, então, são os profetas? O profeta é o suplemento ao que falta à lei. A lei só poderia, em princípio, estabelecer algumas regras e normas, não poderia determinar todas as coisas. A lei somente poderia dizer-lhe o que poderia ser comido e o que não, assim como em Levítico 11 ela lhe diz o que é puro e o que é imundo. A lei, porém, não pode dizer-lhe o que comer hoje à noite quando chegar em casa. Por isso, no Velho Testamento, não havia somente a lei, mas também os profetas. A diferença entre a lei e os profetas é a seguinte: a lei fala-nos acerca dos princípios de certo ou errado, e os profetas nos falam dos detalhes do certo e errado. A lei é um padrão geral, mas o profeta é uma orientação específica. É o profeta que resolve problemas práticos e pessoais. Um profeta é um homem que conhece a vontade de Deus a favor dos outros. Pedro considerava Moisés e Elias muito importantes, por isso, ele queria edificar um tabernáculo para Moisés e também um para Elias. Pedro não só deu uma posição à lei, mas também aos profetas. Deus, porém, não pensava assim. No Novo Testamento não poderia existir o profeta, no sentido do Velho Testamento de predizer o futuro e consultar a Deus em favor de outros, assim. No Novo Testamento não poderia existir o profeta asterisco, por isso Deus interrompeu o falar de Pedro. Que é o Novo Testamento? O Velho Testamento diz, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, Isaías 11:9. Que é o Novo Testamento?
E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, Hebreus 8:11. No Novo Testamento não há necessidade do profeta. Certa vez um irmão pediu a outro para orar por ele, dizendo, por favor, ore para que Deus lhe diga a sua vontade para mim, e depois diga-me. Tal pedido basicamente destrói o Novo Testamento. O Novo Testamento não só remove a lei, mas também os profetas. Não é um homem dizendo-lhe o que está certo ou errado, mas é o Senhor habitando em você mostrando-lhe o que está certo e o que está errado. Por exemplo, por que Paulo não deu ouvidos aos rogos dos outros, mas decidiu subir a Jerusalém? Atos 21:12-14. Foi porque ele próprio conhecia a vontade do Senhor interiormente. Uma pessoa não deve dar ouvidos ao que os outros dizem acerca do seu próprio caminho. Na igreja não há profetas, no sentido do Velho Testamento de predizer o futuro e consultar a Deus em favor de outros. Os profetas já passaram e se foram para sempre. Cada pessoa, por si mesma, deve receber interiormente a orientação de Deus. Ela não pode permitir que a lei e os profetas substituam Cristo. A fé cristã é Cristo vivendo em nós para dizer-nos o que é certo ou errado. Cristo vive em nós, isto é a fé cristã. O erro de Pedro foi que ele tinha Moisés, Elias e Cristo. Deus estava dizendo que devia haver só Cristo e que Moisés e Elias tinham de passar. Por um lado Pedro queria Cristo, e por outro, ele também queria a lei e os profetas. Ele não queria dizer não ter Cristo. Pedro queria Cristo. Ele pôs Cristo em primeiro lugar, mas também queria a lei e os profetas. Tememos que muitas pessoas não tenham visto isso. Assim como Pedro, elas querem 3 tabernáculos, querem Cristo e também a lei e os profetas. Tais pessoas precisam de uma voz do céu dizendo, este é o meu filho, o eleito. A ele ouvi. Hoje devemos ouvir somente a ele. Na casa. O segundo lugar foi na casa. Um coletor de impostos veio e disse a Pedro, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sem a menor ponderação, Pedro respondeu sim. Ele não percebera então que a questão não era se o Senhor Jesus pagava ou não, mas também se ele devia ou não pagar. Dracma é o nome grego de uma moeda, equivale a meio ciclo. Esse imposto é o mesmo que o dinheiro de resgate no Velho Testamento, Êxodo 30:11-16, 2 Reis 12:4, 2 Crônicas 24:6, 9. Entre todas as pessoas na Terra, desde o princípio até hoje, você consegue encontrar uma pessoa e dizer dela, este homem não só é um homem, mas ele é também Deus. Esta é a nossa fé e isto é cristianismo. Não só cremos que há Deus, como também cremos que há a revelação de Deus. A maior revelação de Deus é que a palavra se tornou carne. Muitas pessoas creem que há um Deus intocável no céu. Muitos creem num Deus que é incompreensível, ao qual o homem não pode conhecer. É exatamente como o Deus desconhecido adorado pelos atenienses ou um Deus que não pode ser conhecido, Atos 17:23. Isso não é absolutamente a fé cristã e absolutamente não é o Novo Testamento. Cremos que há Deus e cremos que este Deus é um Deus conhecível. Cremos que ele é um Deus revelado, não um Deus incompreensível nos céus, antes, o Deus revelado entre homens. Como chegamos a conhecer esse Deus conhecível? Conhecemo-lo porque Deus tornou-se um homem. Após Deus tornar-se um homem, tornamo-nos capazes de conhecê-lo. Isso fez com que nos tornássemos capazes de saber quem é Deus. Ele vestiu a forma humana para vir entre os homens a fim de revelar como ele é. Isso foi o Filho unigênito, que estava no seio do Pai, manifestando Deus. Assim, conseguimos encontrar um homem, entre as inumeráveis pessoas do mundo todo, que declara ser Deus. Conseguimos descobrir que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Ele e nós temos a mesma forma, mas ele é também diferente de nós. Este é o Filho de Deus. A fé cristã é edificada sobre este fundamento. Mateus 16 mostra-nos que Pedro confessou que Jesus era o Filho do Deus vivo, porque ele recebeu a revelação da parte de Deus. O Senhor Jesus se importava era com quem dizeis que eu sou. Não se importava se os homens diziam que ele era bom ou não, ou se faziam uma boa ou má apreciação dele.
A única coisa com a qual se importava era: quem dizeis que eu sou? Se há ou não fé cristã, depende de quem você diz ser Jesus de Nazaré. Se essa questão não é resolvida, não temos fundamento. Se o Senhor Jesus fosse somente Elias, somente Jeremias ou somente um dos profetas, não teria havido a fé cristã. Que o Senhor Jesus disse quando Pedro confessou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, Lit. Onde a igreja é edificada? Ela é edificada sobre o fundamento do que Pedro confessou: Tu és o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus prosseguiu dizendo que as portas do Hades não prevaleceriam contra a igreja. Por quê? Porque a igreja é edificada sobre esta rocha e porque a igreja é edificada sobre Tu és o Filho do Deus vivo. Devíamos perguntar a nós mesmos: quem é Jesus de Nazaré? Entre tantas pessoas, não diríamos a alguém: Tu és o Filho de Deus, e a outro a mesma coisa, mas só podemos dizer a Jesus de Nazaré: Tu és o Filho do Deus vivo. Sentimos que esta é a maior alegria em toda a nossa vida. Se Jesus de Nazaré fosse meramente um homem, então não teríamos a fé cristã. Todas as questões dependem se Jesus de Nazaré é um homem ou Deus. Quando Pedro viu o coletor de impostos vindo perguntar-lhe, ele mesmo já decidirá responder sim. Ele considerava o Senhor Jesus semelhante às pessoas em geral, e se esquecera de que o Senhor era o Filho de Deus. Por isso, tão logo ele entrou na casa, o Senhor Jesus não o deixou falar. O acontecimento no Monte da Transfiguração fala sobre o conteúdo da fé cristã, e o acontecimento aqui fala acerca do seu fundamento. O Senhor Jesus é o Filho do Deus vivo. Este fato não pode ser abalado. Além disso, se o Senhor Jesus precisasse pagar impostos, seria como dizer que o Filho de Deus precisava de redenção, assim como nós. Por que não adoramos Maria como fazem os católicos? Porque Maria era exatamente como nós. Ela também precisava de um Salvador. Quando ela estava grávida, disse: E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, Lucas 1:47. Ela também precisava de um Salvador. O Senhor Jesus, porém, não precisava de um por não ter pecado. Ele é o mais humilde, mas não poderia humilhar-se a ponto de dizer que tinha pecado. Se o Senhor Jesus tivesse pago o imposto, seria como se estivesse dizendo que também precisava de redenção. O Senhor Jesus, porém, não precisava de redenção. Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Ele não tinha pecado. Não só é o Filho de Deus, mas também o Filho amado de Deus. A sua posição é de Filho de Deus. A sua moralidade é de amado Filho de Deus. Por isso o Senhor Jesus não permitiu que Pedro continuasse a falar. O Senhor Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Graças a Deus, ele não precisava pagar imposto. Precisamos nos lembrar de que o fundamento da fé cristã é baseado no que ele é. Alguns dizem que ele é Elias, ou um dos profetas. Quem você diz que ele é? Afinal de contas, ele é um homem ou Deus? Alguns perguntaram: que devo fazer para ser salvo? O apóstolo respondeu: crê no Senhor Jesus. Os olhos do homem não conseguiam ver que ele era o Salvador. Assim, ele perguntou: que devo fazer? Na verdade, que devo fazer, não é a questão é: quem é Jesus? Se Deus lhe der luz, fazendo com que você veja que Jesus de Nazaré foi enviado à terra por Deus para manifestá-lo, essa questão será resolvida. Para aquele que crê que ele é Deus, o problema está resolvido. Contanto que você confesse que ele é Deus, a questão que devo fazer está resolvida. Mais tarde o Senhor falou de outro ponto de vista. O Senhor temia que eles pudessem tropeçar ou ser ofendidos. Assim, ele disse a Pedro para ir pescar e apanhar o primeiro peixe que viesse, e quando lhe abrisse a boca encontraria um estáter para pagar o imposto por ele e por Pedro. O Senhor Jesus queria tornar claro que o motivo pelo qual ele pagava o imposto não era porque ele mesmo fosse um estranho, mas porque temia que eles pudessem tropeçar. Embora fosse o Filho de Deus, ainda assim, para que outros não tropeçassem e para ser justo para com os outros, ele pagou o imposto. Aqui podemos aprender uma lição: você tem o direito de não fazer muitas coisas, mas ainda assim as faz. Muitas coisas podem respaldar o seu direito, mas você não as faz. Por quê?
para que outros não tropecem, se ofendam. Não é que você teme que os outros tenham reações estranhas pelo seu agir. Não é um bom princípio temer as respostas estranhas dos outros. Se fazemos ou não certas coisas por temer as reações estranhas dos outros, nossa maneira de agir é ampla demais. Aqui, não é por temer as reações estranhas dos outros, mas para não fazer os outros tropeçarem é que o Senhor Jesus fez isso. Isso é para o benefício de outros, não para nós mesmos. Devemos aprender a pôr de lado nosso próprio direito pelo benefício dos outros. Na casa de Cornélio. O terceiro lugar foi na casa de Cornélio. Pedro era um cristão e também um judeu. Os judeus não tinham relações com os gentios, e Pedro tinha um tipo de preconceito contra os gentios antes de ele ir a Cesareia. Deus assim fez com que ele visse numa visão um certo vaso lembrando um grande lençol, preso pelas 4 pontas, descendo dos céus, dentro do qual havia todo tipo de quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Veio também uma voz falando a Pedro: levanta-te, Pedro, mata e come. Deus permitiu-lhe ter a visão, todas as coisas naquele grande lençol eram puras. Seu significado para Pedro foi: se você é um cristão, não deve fazer diferença entre judeus ou gentios em Cristo. Pedro pensava que especificamente os judeus podiam receber a graça de Deus. Assim, Deus permitiu-lhe ver que tanto os judeus como os gentios podiam receber a graça de Deus. Assim, Deus enviou à casa de Cornélio, e ele começou a pregar a palavra na casa daquele. Entretanto, no seu conceito, ainda havia uma coisa que não podia ser removida, isto é, a parede de separação entre ele e os gentios. Ele sempre raciocinou: nós, os judeus, somos povo privilegiado. Ele não podia crer que os judeus e os gentios fossem semelhantes para receber graça. Embora ele visse o princípio, visse a visão e também confessasse que Deus não faz acepção de pessoas, ainda permanecia um problema com a prática. Assim, enquanto Pedro queria continuar a falar, o Espírito Santo veio sobre aqueles gentios, todos eles começaram a falar em línguas. Deus aqui usou as línguas para interromper o falar de Pedro. Pedro agora percebeu que o Espírito Santo caíra sobre os gentios como caíra sobre os judeus. Assim, ele exclamou: porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Pedro nada podia fazer senão permitir-lhes serem cristãos. Já vimos anteriormente 2 fatos, que o ocorrido no Monte da Transfiguração é uma questão de conteúdo da fé cristã, e que o ocorrido na casa é uma questão de fundamento da fé cristã. Agora vimos o terceiro fato, a questão da esfera da fé cristã. Saber que Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, é o fundamento da Igreja. O conteúdo da fé cristã é somente Cristo, não há mais Moisés ou Elias. A quem são dadas essas coisas? São dadas a todos os povos em toda a terra. Alguns têm o conceito de que somente certas pessoas têm possibilidade de receber o Evangelho e outras não. Alguns pensam que para alguém ser um cristão ele precisa mudar isso ou corrigir aquilo. Graças ao Senhor, Ele nos mostrou que os gentios não têm necessidade de mudar-se em judeus para tornarem-se cristãos. Todo gentio pode ser um cristão imediatamente, sem ter de tornar-se primeiro um judeu. Graças a Deus, cada um de nós pode vir perante Deus exatamente como é. Não há diferença entre judeus e gentios. Não precisamos nos aperfeiçoar um pouco ou nos tornar um pouco melhor, tampouco precisamos nos tornar judeus primeiro. Cada um de nós pode vir diante do Senhor exatamente como somos. A princípio, Pedro pensava que havia um grupo de pessoas particularmente privilegiadas, e que havia outro que era posto de lado. Entretanto, aos olhos de Deus, os gentios são pecadores e os judeus também. Romanos 3 diz: todos pecaram. Todos inclui judeus e gentios. Graças a Deus, sejam judeus ou gentios, todos podem receber a graça de Deus. A Igreja é edificada sobre Cristo. Em Cristo não há diferença entre judeus e gentios. Você hoje veio diante de Deus. Como veio? Como foi salvo? A razão de ter vindo diante de Deus não é senão porque você tem parte na vida do Senhor Jesus.
Você recebeu a vida do Senhor Jesus de modo a tornar-se um filho de Deus diante dele. Quer seja judeu ou gentio, você deve a vida do Senhor Jesus o tornar-se filho de Deus. Todos são lavados do pecado pelo sangue do Senhor Jesus. Todos vêm diante de Deus pela vida do Senhor Jesus. Você recebeu graça não porque era judeu nem porque era gentio. Todos nós recebemos graça por causa de Cristo. Se tão somente os filhos de Deus pudessem ver que somos um em Cristo. Os filhos de Deus só podem ser um em Cristo. Se não fosse assim, deveria eu dar-lhe ouvidos ou você a mim? Você está certo ou eu estou? Se tivermos de discutir isso, não podemos ser um. Entretanto, graças a Deus, a Bíblia jamais persuade os cristãos a serem um, antes diz para guardar a unidade. Somos um em Cristo. Este somos devemos repetir 1000 vezes, 10.000 vezes. Somos um em Cristo e temos sido um em Cristo desde há muito. Somos gratos a Deus por ele ter interrompido falar de Pedro por 3 vezes, mostrando-nos que o fundamento da fé cristã é Cristo, o Filho de Deus. Sem isso não pode haver cristianismo. Agradecemos a Deus pelo conteúdo da fé cristã ser o próprio Cristo, sendo nossa própria revelação e orientação pessoal. Sem isso não pode haver cristianismo. Somos gratos a Deus pelo fato de que a esfera da fé cristã inclui todos os salvos nascidos de novo. Jamais, de modo algum, deveríamos ter o conceito de classificar ou categorizar os crentes. Extraído do livro 12 Cestos Cheios. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.